E na pessoa do magnífico reitor, professor Cláudio Travassos, dar as boas-vindas a toda a comunidade acadêmica, docentes, professores, doutores e mestres nessa universidade. E diante desse tema, que traz o ensino, a pesquisa e a extensão em diálogo, integrando saberes e inovando práticas, um evento que faz com que todos os professores, docentes pensem, reflitam e planejem de fato o ano de 2026 para seus alunos. Então, com muita honra hoje, nesta manhã, damos continuidade a esse encontro pedagógico e convidamos com muita honra neste momento a professora Rosângela Minardi, que vai ministrar a palestra Desafios Estratégicos do Ensino Superior e a Formação Docente no Século XXI. Professores, qual a parte que nos cabe neste latifúndio? Seja muito bem-vinda, professora. Professora Rosângela Minardi é titular da Universidade Federal de Viçosa, UFV, Departamento de Nutrição e Saúde, pesquisadora bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq, doutora em Saúde Coletiva pela Universidade de Valência, na Espanha, mestre em Extensão Rural pela UFV, pós-doutorada pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Educação pela Universidade de Valência, na Espanha, graduada em Terapia Ocupacional pela UFCMG, especialista e tutora em ativação de processos de mudanças para a formação superior de profissionais de saúde pelo Ministério da Saúde Fiocruz, e orientadora de aprendizagem, supervisora e orientadora de aprendizagem do curso de desenvolvimento de competências pedagógicas para a docência pela Associação Brasileira de Educação Médica, Ministério da Saúde, OPAS, especialista pelo Programa de Desenvolvimento Docente, AFAIMER Brasil, pela Universidade Federal do Ceará e também medalhista do Mérito em Ensino pela Universidade Federal de Viçosa. Seja muito bem-vinda a Roraima, a Boa Vista, e fique à vontade, professor. Bom dia, gente. Primeiramente, eu queria agradecer por esse convite. Eu tinha muita ilusão de conhecer esse estado, não conhecia, um estado muito importante, muito bonito do nosso país, E eu acho que essas oportunidades que a gente tem de vir falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, ela também nos ajuda a conhecer um pouco o nosso Brasil com essa diversidade tão grande, E as pessoas que eu conheci aqui, os professores, os gestores da universidade, me deram uma impressão muito bacana, tá? Eu estou aqui então para falar sobre esse tema e é muito importante deixar claro aqui que todas essas imagens que eu coloco aqui na minha apresentação são imagens do nosso trabalho, tanto em sala de aula, na graduação, na pós-graduação, como também nas capacitações que eu faço pelo Brasil, em vários lugares do mundo também. Aqui a gente tem um número de 40 professores, da Universidade Federal de Viçosa, de todas as áreas de conhecimento, onde a gente tem feito processo de capacitação em métodos ativos. Aqui a gente tem uma estudante de pós-graduação, de mestrado, agora foi para o doutorado também, que trabalha comigo. E a gente trabalha com esse livro aqui, que foi publicado sob a minha coordenação pela Universidade, pela editora da Universidade Federal de Viçosa, em julho de 2023. Tem professores aqui que eu sei que tem. É um livro interessante para quem quer discutir um pouquinho sobre profissionalização docente e sobre métodos ativos, porque a gente trabalha alguns capítulos eu escrevi com outros colegas e outros eu convidei os especialistas do Brasil em cada método. E é um livro onde a gente coloca aqui o referencial teórico conceitual, mas mostramos como a gente faz na prática. Então, como se pode fazer na prática. E eu, a partir desse livro, eu tenho feito várias capacitações em várias universidades, oficinas mesmo, que a gente fica 3, 4, 5 dias, tá?
Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema aqui para vocês, ok? Primeiro, eu gosto muito de localizar o meu lugar de fala, tá? Então, eu trago esse texto aqui do Derlos, que é de 1996, mas que é extremamente atual, e ele coloca: educar é proporcionar cartas náuticas e bússolas para navegar em um mundo em perpétua agitação. Então, é o mundo que a gente vive hoje, né? E o que seriam essas cartas náuticas, né? São cartas que vão oferecer orientações necessárias para evitar perigos e seguir rotas seguras durante a navegação. É um processo parecido com o nosso aqui, né? Durante o nosso semestre letivo, durante o nosso ciclo de aprendizagem. Com as cartas náuticas, os navegantes planejam seus trajetos de forma precisa e minimizam possíveis riscos durante a viagem. A gente, quando vai entrar numa sala de aula, quando vai partir lecionar uma disciplina, um curso, a gente já tem que fazer um planejamento e já prever o que pode acontecer na frente e como que a gente vai lidar com esses riscos, né? Em outras palavras, são documentos indispensáveis para a segurança de embarcações, especialmente em águas desconhecidas ou cursos complexos, que é o nosso mundo hoje, né, gente? A gente está vivendo um mundo de pós-verdade, um mundo de pós-modernidade, então a gente tem que estar preparado, tá? Então, dentro desse contexto, cabe ao professor do século XXI exercitar uma formação que proporcione cartas náuticas e bússolas que orientem os estudantes para trilharem seus próprios caminhos nesse mundo de constantes mudanças, no presente e no futuro. Então, a gente tem que formar o aluno para que ele possa, depois de graduado, exercer a sua profissão com segurança, tá? Então, dentro desse contexto, um pouco aqui, né, das nossas mais atuais, recentes publicações, tá? Então, eu tenho esse livro de 2023, esse livro de 2016 eu trouxe ele aqui porque é um livro sobre portfólio reflexivo, que é para quem, principalmente nas áreas da saúde, sociais e humanas, o portfólio reflexivo é um método muito interessante, tá? A gente tem essas duas publicações aqui da revista Interface sobre portfólio, que são artigos que foram feitos por dois artigos frutos de TCC, junto com orientandos de doutorado, sobre a nossa prática em sala de aula com portfólio reflexivo. Esse artigo aqui, que foi publicado agora recentemente com um estudante de doutorado que está desenvolvendo uma tese nas EPAs, né, principalmente o pessoal da saúde que trabalha com EPAs, que são atividades profissionais, a gente prevê as atividades profissionais nos estágios, nos residentes, e esse artigo que eu publiquei também no meu pós-doutorado, tá? Aqui a gente tem um outro artigo também de métodos ativos, entre outros vários, alguns mais recentes, tá? Então, qual que é o meu lugar de fala, né? Qual que é a minha praxe? Eu tenho 22 anos de experiência estudando e trabalhando com métodos ativos e desenvolvimento docente. Então, a gente tem aqui, né, um pouco do nosso lugar. Eu trabalho também formando estudantes de graduação com foco no aprendizado profundo, no desenvolvimento dos pensamentos críticos, reflexivos e criativos. Isso aqui é a gente na sala de aula, tá? Geralmente a gente tem em média 60 alunos em cada disciplina que a gente trabalha. Eu invisto também continuamente no desenvolvimento docente, qualificando e formando professores em várias regiões e instituições do Brasil e do exterior. Aqui na Universidade de Valência, aqui um grupo de 42 professores que vieram do Equador, ficaram uma semana na UFV fazendo a capacitação em métodos ativos. Aqui, eu acho que é muito interessante, vou falar um pouquinho para vocês, que eu trabalho com meus orientandos de mestrado e doutorado, formando esses orientandos para o desenvolvimento docente. Então, no estágio de ensino, estágio de docência, eles não são monitores ou pessoas para dar aula, aplicar prova, não. Eles são formados para serem professores, que é o que a nossa pós-graduação não faz, né? Então, aqui, todas as capacitações que eu faço, eu levo esses estudantes, que são meus estudantes de mestrado e doutorado. Esses aqui, a gente tem os estudantes de PIBIC, tá? Que trabalham junto com a gente também. Então, eles praticam, eles desenvolvem esse trabalho na prática, tá? E, recentemente, eu voltei agora em maio de 2025, eu fiz meu pós-doutorado na Universidade de Valência.
no projeto, na Faculdade de Filosofia e Ciências da Educação, meu projeto ele chamava Formação de Educadores para o século XXI, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação de um Programa de Profissionalização Docente e Intervenção Digital no âmbito universitário. Vamos pegar uma água para mim, por favor? Eu tenho dois objetivos e agora a gente está implantando eles, tá? Tanto na Universidade de Valência e na Universidade Federal de Viçosa. Primeiro é desenvolver e implementar um programa de desenvolvimento docente para os professores universitários no início de carreira, visando estabelecer e institucionalizar na UFV a profissionalização docente, bem como o processo de educação permanente. Por que a gente coloca professores em início de carreira? Porque nas universidades federais, o professor, quando ele faz o concurso, ele entra e ele tem 3 anos de período probatório. E a cada 6 meses ele é avaliado. Então, não que os outros professores mais antigos não possam fazer, é aberto para todo mundo. Mas, pela universidade, esses novos professores, eles teriam mandatório a realização dessas capacitações. Então, ele teria que cumprir um período mínimo, justamente para despertá-los para a inovação, para o desenvolvimento docente. E o outro objetivo é desenvolver e implementar um programa de desenvolvimento docente para os estudantes de mestrado e doutorado, né, a pós-graduação estricto sensu, visando a formação de futuros educadores. Dentro desse contexto que eu estou dizendo, a gente formar futuros professores, tá? Os programas de pós-graduação, eles começarem a cumprir, eu acho que a CAPES, ela não tem muita exigência em relação a isso, eles começarem a cumprir o papel deles de se formar professores também. Porque ao fim e ao cabo, quando um professor, quando um aluno de pós-graduação, começando, doutorando, forma, ele tem poucas oportunidades de encontrar trabalho para ser pesquisador puramente. Que eu conheço, tem a Embrapa e a Fiocruz. Na verdade, ele vai formar como mestre e doutor e vai ser professor. E vai fazer pesquisa, mas o objetivo central dele é ser professor. E ele não é formado para isso, tá? E também um outro lugar de fala é o Programa de Inovação e Docência Universitária, que eu criei, a gente criou pela Pró-Reitoria de Ensino da UFV, em 2010, né, por meio de um ato. E desde então eu sou coordenadora desse programa, e nesse programa a gente reúne professores, alunos de graduação, mestrado, doutorado, de todas as áreas da universidade, tá? Então é um lugar que a gente desenvolve muitas pesquisas. Então, o que o PRODES, esse Programa de Inovação e Docência Universitária, ele se propõe? A primeira grande importância é que esse PRODES, ele é institucionalizado, quer dizer, é um programa que pertence à Pró-Reitoria de Ensino, tá? Em conjunto com a Pró-Reitoria de Pesquisa. E o objetivo dele é promover a inovação em docência universitária e aprendizagem significativa, centrado nas metodologias ativas de ensino, aprendizagem e avaliação, visando o desenvolvimento docente e discente também dos preceptores, que são os profissionais que estão no serviço acompanhando os nossos alunos. A gente tem esse PRODES, a gente está ligado ao grupo de pesquisa do CNPq, que chama Saúde Coletiva e Ensino da Saúde. E nele a gente tem as seguintes linhas de pesquisa: métodos ativos, avaliação formativa e feedback, métodos mistos, desenvolvimento e profissionalização docente, formação de professores e desenvolvimento discente. E temos também outro núcleo que é ligado a outra linha de pesquisa, que é a saúde coletiva, onde a gente criou o NUTEX, que é o núcleo de telesaúde da UFV. A gente trabalha com várias outras áreas de conhecimento, tá? E como que a gente faz o PRODES resistir e funcionar ao longo do tempo? Porque a gente está falando de 16 anos, né? A gente tem toda quinta-feira as oficinas semanais, que a gente reúne de 14 às 18h30, tá? E nessas oficinas a gente desenvolve diferentes atividades. Então a gente tem oficinas temáticas, onde nós trabalhamos gerenciamento, delineamento de projeto de pesquisa, ensino e inovação, desenho de estudos, metodologias referenciais teóricos conceituais, né? Trabalhamos também com a orientação de elaboração de projetos, artigos científicos, através de várias técnicas, tá? E nós temos no PRODES 3 eixos de atuação, que seria a construção coletiva do conhecimento, quer dizer, produção técnico-científica, gestão, financiamentos de projetos, parcerias, delineamento de projetos,
os métodos, desenhos de estudo. A segunda seria a formação profissional e dialógica. Nós temos o Laboratório de Desenvolvimento Profissional e Humano, trabalhamos com oficinas temáticas, workshops, entre outras coisas. E um espaço de convivência e confraternização, que no meio da tarde a gente tem o que a gente chama de café consciência, onde a gente tem um ambiente de afeto, de compartilhamento de experiências pessoais coletivas, criatividade, justamente para aproximar a equipe, tá? Que é muito interessante. A gente acredita que é na mesa, né, do café, da comida, que a gente forma realmente os laços, né? Um conhece sobre o outro, ele aconselha, etc. Qual foi a nossa encomenda aqui da UER? Falar sobre os desafios atuais do ensino superior e da formação docente. E aí o nosso ponto de partida, então, esse artigo aqui do Parmelet 2020, que ele chama um currículo livre de aulas tradicionais, livre de disciplinas, e nesse artigo ele tem um guia, né, de como desenvolver isso, e eles colocam: as aulas tradicionais, elas privam os alunos dos desafios necessários para aprender a aprender. Elas não oferecem oportunidades para desenvolver o trabalho em equipe, liderança, comunicação interpessoal e habilidades metacognitivas que são tão importantes e necessárias para a aprendizagem ao longo da vida, ao longo do tempo e para práticas profissionais em cenários reais. Tá? E aí o Parmelet continua: essa persistência de aulas tradicionais está profundamente enraizada em uma tradição que antecede o uso da palavra escrita, que era e ainda é destinada a transmitir informações não para uma aprendizagem profunda. A gente vai falar muito de aprendizagem profunda aqui, tá? E ontem, professor, o ar-condicionado da coisa, tá, gente? Então, a professora Jussara, ela falou um pouquinho da taxonomia de Bloom, né, que foi criada pelo Benjamin Bloom em final da década de 50. Eu achei interessante trazer aqui, porque é uma taxonomia, parece antiga, mas ela ainda é muito usada. A gente usa essa taxonomia quando a gente fala da aprendizagem baseada em competências. E na área da saúde a gente trabalha muito com aprendizagem baseada em competências, tá? E a gente transformou, né, alguns autores, e nós também transformamos aquela escada do Benjamin Bloom em uma pirâmide. E quando a gente vai ver a pirâmide dele, aqui, baseada no Benjamin Bloom, ele coloca no ápice aqui é um processo, gente, de aprendizagem, tá? E ele coloca no ápice dessa pirâmide, lembrar. Então aqui nós temos os níveis inferiores. Para a gente passar para os níveis mais superiores, a gente precisa de superar o nível que está mais abaixo. Então o primeiro nível de aprendizado é lembrar. Eu preciso de lembrar. Então eu preciso de lembrar que o Brasil tem um sistema de saúde público, universal, equitativo, integral. Vou falar desde o meu lugar de fala, que é a área da saúde, que é o SUS, tá? Depois que eu lembrei, tem o SUS. O segundo passo, eu preciso de entender. O que é esse SUS? Né? Ele é uma política pública brasileira, né? Referência hoje, inclusive, para o Reino Unido, tá? Depois vem o aplicar. Então eu lembrei, eu entendi, vou aplicar. Prática. Tá? Depois eu vou analisar, avaliar, e o nível mais robusto é criar. Tá? O que acontece? Isso aí, quando a gente vai falar sobre mapa conceitual, aula invertida, a gente trabalha muito com essas pirâmides aí, tá? O que acontece na aula tradicional, na metodologia tradicional? O professor vem para a sala de aula, ele dá a aula dele nas 2 horas que ele tem, e ele alcança apenas esses níveis, 2 níveis. Lembrar e entender. É o máximo que ele consegue fazer com os alunos. O aplicar, né, que é um nível um pouco mais complexo. Analisar, avaliar e criar, né? Aqui a gente tem o trabalho fácil, lembrar e entender. O trabalho difícil, aplicar. E o trabalho mais difícil, analisar, avaliar e criar. Porque às vezes na graduação a gente não consegue chegar em criar, tá? Na aula tradicional, a gente vai trabalhar só com isso aqui. Os níveis mais difícil, o aluno se vira em casa sozinho, onde que ele quiser. Não é assim que acontece? Tá? Então, a aprendizagem profunda, que é o que o Parmelet está falando aqui, ó, ela está nesse nível aqui, ó, analisar, avaliar, criar.
E se a gente ficar só na aula tradicional, a gente não consegue chegar nesse tipo de conhecimento, tá? Só um exemplo, tá? Então, como que a gente aprende? A aprendizagem é uma forma de interatuar com o mundo. Então, nós aprendemos interatuando com o mundo. À medida que a gente aprende, as nossas convicções dos fenômenos, elas vão mudando. E assim, a gente passa a ver o mundo de forma diferente. Então, por isso que eu tenho que aprender a ler, por isso que eu tenho que conhecer os autores de maior importância na minha área de conhecimento. Os diferentes autores. Porque aí, gente, eu vou começar a ver os diferentes pontos de vista. E vou conseguir mesclar e criar novas perspectivas, tá? E aí, o Biggs, ele fala pra gente que a aquisição de informações em si, só que adquirir informação, ela não gera mudança. Entretanto, nossa forma de interatuar, de estruturar essa informação e de pensar sobre ela, isso sim vai gerar mudança. Eu costumo dizer que hoje, a geração dos nossos alunos, né, ela é um oceano com 2 dedos de profundidade. Porque se você pegar um computador, ele está com várias abas, né? Ele sabe falar de tudo, tá? Fazer tudo ao mesmo tempo, quem tem filho nessa idade sabe, né? Mas não aprofunda em nada. Ele não é conhecedor de nada. É tudo superficial. Isso aí vai gerar os fake news e tudo mais, tá? Então, dessa forma, a educação ela vai estar intimamente relacionada com a mudança conceitual e quebra de paradigmas, visando o quê? A priorização do exercício dos pensamentos críticos, reflexivos e criativos. Eu acho que é o nosso maior desafio hoje, a parte que nos cabe nesse latifúndio com professores universitários, é trabalhar o exercício do pensamento criativo, reflexivo e crítico, né? Não só com a aquisição de informação. A informação, ela é momentânea, tá? Ela não é profunda. E que tipo de aprendizado a gente está falando? Isso aqui está nesse artigo nosso aqui, tá? Se vocês tiverem interesse, eu posso mandar. Um aprendizado ativo e engajado. Isso é um ponto central. Professor e aluno têm que estar engajados naquela metodologia que ele está utilizando, tá? Para quê, né? O aprendizado ele precisa ser um aprendizado por investigação. Pesquisa, gente. Então, nossos alunos, eles têm que pesquisar, eles têm que saber as fontes, quais são as fontes fidedignas, eles têm que pegar uma notícia e buscar se essa notícia é verdadeira e inclusive, buscar argumentos para questionar essa notícia, por exemplo, tá? Colaborativo. Hoje o trabalho tem que ser colaborativo. Eu tenho que desenvolver atividades em grupo, na sala de aula, eu tenho que levar, porque na hora que o meu aluno formar, ele vai trabalhar com uma equipe. Então, ele tem que aprender isso aqui. Autorregulado. Como que a gente consegue autorregulação? Autorregulação é a pessoa olhar para si, se autocriticar, identificar quais são as suas potencialidades, que é muito importante, porque a gente não pode, tem que identificar fortaleza e potencialidade, porque a gente costuma dizer, a gente não pode perder o que a gente conquistou, se identificar só nas fragilidades, tá? Mas também identificar as fragilidades. O aluno ele pode virar e falar, professora, por que você me deu essa nota na prova? Ele tem que fazer essa autoavaliação. Como que ele consegue isso? Com feedback. Com feedback dado pelo professor, assertivo e em tempo imediato. Isso é a fortaleza dos métodos ativos. O que é feedback em tempo imediato? Eu posso muito bem dar um feedback de uma prova, devo dar, mas a prova já passou. Então a prova vale 20, o aluno tirou 5 e já perdeu 15 pontos. Né? Eu preciso de dar feedback, quando eu estou trabalhando com avaliação formativa, eu preciso de dar feedback regulares, pelo menos uma vez por mês, para que o aluno tenha condição de recuperar, tá? Não adianta nada eu dar o feedback no final, tá? E também que estimule a argumentação com base em evidências científicas. Como que eu consigo argumentar? Lendo, conhecendo os autores da minha área, que aí eu posso até virar e falar, olha, eu respeito essa posição do professor Jailson Paim, né,
que é sanitarista de relevância no nosso país, mas eu estou mais de acordo com o Wagner Gastão quando ele fala isso, isso e isso. A universidade, a gente tem que formar os nossos alunos para isso, tá? Também, né, um aprendizado que estimule o pensamento crítico e reflexivo, o trabalho em equipe, a corresponsabilidade, porque a responsabilidade é do professor, mas é também do aluno, tá? E uma coisa muito importante que a gente tem hoje, tem que trabalhar com o aluno, é a gestão do tempo. Isso a gente trabalha continuamente em sala de aula. E quando a gente trabalha em grupo, né, no nosso livro tem lá, a gente tem que trabalhar com divisão de papéis nos grupos que vão rotizar. Para então, coordenador, relator, gestor do tempo, para que o aluno saiba que ele tem tantas horas para poder desenvolver aquela atividade e como que ele vai desenvolver e chegar no final com o produto que a gente deseja. Por que rotizia? Porque senão, o aluno que é líder, né, ele sempre fala, você é coordenador, ou o outro fala, você vai ser coordenador. Aquele aluno que escreve melhor, o outro fala, você vai ser o relator, que você sabe escrever. E o aluno mais empolgado vai ser o gestor do tempo, eu vou ser o gestor do tempo. Mas rodizia, por quê? Porque o aluno ele tem que exercitar aquele talento que ele já tem, mas ele também tem que ter a oportunidade de aprender outros talentos. Então isso ajuda muito o grupo a funcionar, tá? Conversa para outro dia. A educação do século XXI, então, a gente tem 3 referenciais teóricos que nos ajudam a compreender um pouquinho isso. Ela está baseada na aprendizagem significativa, no exercício das dimensões do pensamento e na aprendizagem baseada em competências, tá? A aprendizagem significativa está aqui, né? Vocês já devem conhecer esse livro tradicional aqui do Alceu, novo aqui. A última edição dele, que eu conheço, é de 1980, tá? E a teoria da aprendizagem significativa, ela trabalha o seguinte: ela relaciona as informações que o estudante já tem, tá? Com algum aspecto relevante que está na estrutura cognitiva dele. Então, todo conhecimento novo que por isso que a gente fala, que sempre busca aplicar esse conhecimento. Então, todo conhecimento novo que eu for lançar, eu tenho que fazer um link com aquilo que já está na minha cabeça, na minha estrutura cognitiva, tá? Então, o Alceu, ele fala que tem 3 fatores que vão estimular a aprendizagem significativa, que são o material potencialmente significativo, a disponibilidade para a aprendizagem significativa e a promoção da aprendizagem significativa. Essa parte, que é o material potencialmente significativo, é o que está mais sob domínio do professor. Porque o professor ele deve selecionar materiais que vão ser significativos, mas eu tenho que conhecer na turma. De onde vêm essas pessoas, né? Quem são esses alunos? Tá? Muito interessante, tá? Por outro lado, gente, a motivação para a aprendizagem significativa, ela tem um caráter afetivo, tá? Então, eu pressuponho que o estudante ele tem que manifestar uma disposição para essa aprendizagem significativa. E o Alceu nos fala que se eu conseguir conectar esse novo conteúdo com algum conhecimento que já está na estrutura cognitiva daquele aluno, eu vou estar dando um passo à frente para essa motivação, tá? E a disponibilidade para a aprendizagem significativa, né, que é justamente isso que eu coloquei para vocês. A nova informação, ela tem que fazer um link e ela tem que interagir com aquilo que você já sabe. Que, segundo o Alceu, são os subfunções, tá? Uma outra teoria, ela vem desse autor que chama Lippmann. Inclusive esse livro, eu posso também depois pedir às meninas para me mandar um WhatsApp. Ele tem disponível em PDF, tá? É um livro espanhol, né? Eu fiz meu doutorado na Espanha, depois fiz meu pós-doutorado, então eu coordeno um convênio institucional da UFV com a Universidade de Valência, então tem muita leitura aí, né, desses autores aí. O Lippmann, ele coloca assim, nesse livro aqui, ó, Lugar do Pensamento na Educação.
ele fala que existem 3 dimensões do pensamento, que é a crítica, a criativa e a cuidadora, tá? Então ele coloca, ó, o pensamento crítico é justamente o pensamento que vai empregar critérios. Aquele pensamento que vai nos ajudar a validar a informação, a ver quais são as evidências científicas que essa informação tem e quais são as consistências dessa informação, tá? Ele é usado na pesquisa. Ele é usado na pesquisa de uma forma geral, tá? Também, o pensamento crítico, ele nos ajuda a desenvolver a habilidade de identificar e citar boas razões para apoiar nossas opiniões. Coisa importantíssima no nosso mundo atual, né, gente? Porque às vezes você vai discutir com uma pessoa, por exemplo, na área da saúde, a gente tem muito pessoal anti-vacina, né? Pessoas estão optando por não vacinar alguns dos seus filhos, mas eles foram vacinados, por isso que eles têm esse direito de optar hoje, né? Por não vacinar. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Por que você tem essa opinião? Porque eu tenho, porque fulano me falou. Mas quem é esse fulano, né? Outro dia uma aluna minha me escreveu mestrado, um texto, todo sem citar nada. Aí eu falei, quem são os autores que você consultou, onde que está citado aqui? Ela pôs a mão assim e falou assim, eu estou me citando. Aí eu falei, que bom, publique e se cite. E publique em revistas reconhecidas. Até então você não pode se citar. Aí ela falou, me se habilitar. Eu falei, você está fazendo um mestrado, você está numa universidade de ponta, no curso número 7 da CAPES. Não é arbitrário, são os critérios, né, que você se sujeitou. Então, isso é importante, tá? Também, gente, a capacidade de autocorreção. É aquilo que eu falei com vocês da autorregulação. Descobrir suas próprias debilidades. Só quando eu tomo consciência das minhas debilidades é que eu posso retificar, corrigir os métodos e procedimentos. E eu acrescentei aqui, tomei a liberdade, acrescentei a capacidade de argumentação coerente e fundamentada. Eu só sou capaz de argumentar se eu leio muitas fontes diversas, tá? Importante. E o pensamento criativo? É o pensamento da originalidade. Também é o pensamento da produtividade. Mas a produtividade política, aqui, quando ele fala do pensamento criativo, não é a produtividade do mercado, tá? Ele fala, o indivíduo ele é produtivo quando ele, ao ser aplicado a situações problemáticas, ele gera resultados exitosos. Então, diante de um problema, de uma situação que ele precisa resolver, ele gera alternativas adequadas, tá? Também a imaginação, né? O que seria a imaginação? Vive ou não perder alguma coisa aqui? Ok? Bom, visionar um mundo possível, né, seus detalhes e os caminhos que podemos percorrer para chegar a ele, tá? Inventividade é uma palavra espanhola muito interessante, então muitas vezes eu tenho que ser inventiva, eu tenho que inventar uma nova solução, tá? Inovador, experimental, então isso é muito importante. Para eu ser criativo, eu tenho que fazer, eu tenho que experimentar. Não é uma criatividade teórica, é uma criatividade prática, tá? Visionário, né? Ver o mundo lá na frente, o possível, o que é possível acontecer na frente. Desafiador, e aí é importante para o mundo atual também, não dogmático, tá? Muito importante para eu ser criativo, eu tenho que estar aberto a novas possibilidades, inclusive. E aí, ele fala também, gente, do pensamento cuidador, né? Quando eu penso em cuidar, eu tenho que zelar, ocupar-me de alguém, colocar no lugar do outro, né? Ter o conceito de alteridade, que é reconhecimento do outro como sujeito de iguais direitos. Então, eu tenho que trabalhar com o meu aluno também esse cuidado com a relação. Relação com o colega, né? Relação com o professor. E também a gente cuidar da nossa relação, professor, se apoiar, né? Eu costumo dizer, quando eu faço o contrato de convivência, no primeiro dia de aula com meus alunos, que a gente faz um contrato, como é que a gente vai conviver naquele espaço, dentro daquele período,
Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: vocês podem falar comigo quase tudo, tudo não pode, né? Porque não tem um nível de intimidade, mas quase tudo, desde que seja com elegância. Então, a elegância para mim é um fator fundamental. Ok? Então, é importante a gente pensar nisso, né? E aí, gente, o Lippmann, ele traz para a gente o seguinte, olha, ele chama de pensamento multidimensional, que é justamente essa interseção entre o pensamento crítico, o criativo e o cuidadoso. Quando eu tenho um pensamento multidimensional, eu tenho aquele tipo de pensamento que ele chama de pensamento excelente. Nesse sentido, qual que é o desafio do professor, né? Considerar essas três dimensões do pensamento, elas são igualmente importantes. Então, essa forma de pensar, ela vai contrastar-se radicalmente com o enfoque hierárquico que vai situar o pensamento teórico superior ao pensamento prático e aplicado. A metodologia tradicional, né? A gente ainda tem muitos cursos que são assim. Os alunos, o curso é de 5 anos, ele vai ficar 4 anos só estudando dentro da universidade. Quem conhece o UFV, a gente chama, tem 4 pilastras, né, que separam a cidade da universidade. Então, fica ali trancado dentro da universidade, não levando em consideração a realidade, o contexto social, econômico, político. Aí, quando chega no último ano, ele vai fazer o estágio. Então, para eu aplicar meu conhecimento, eu primeiro tenho que ter um conhecimento teórico. Não é verdade, não é fato, tá? E ele fala assim, ó, na minha opinião, se as escolas, se as universidades se comprometerem a fomentarem no estudante um equilíbrio entre os aspectos criativos, críticos e cuidadosos do pensamento, se daria uma mudança radical na natureza da educação. As técnicas pedagógicas que buscam praticar o pensamento crítico, que é a investigação, à expensa do pensamento criativo e cuidadoso, deveriam excluir-se a si mesma. Uma aula deveria ser uma comunidade de investigação que facilitará o pensamento criativo e cuidadoso. Não deveria ser somente uma fábrica de produção de operações intelectuais totalmente indiferentes, ou quase hostis. A consideração, o respeito e o apreço que os membros do grupo devem ter entre eles e em direção ao que eles, questionando o que eles estudam, é importante. Necessitamos saber muito mais do que agora sabemos, como vamos distanciar da regulamentação estrita do pensamento que hoje em dia caracteriza a educação, para poder avançar em direção à liberação e à estruturação dos sentimentos, dos valores, dos significados que deveriam caracterizar. Tá? E a última direção é a aprendizagem baseada em competência. Então a gente fica muito fácil de guardar. As diretrizes curriculares lá de 2001 e 2002, gente, ela falava assim, competências e habilidades. Por quê? Porque naquela época a gente não sabia muito bem o que é competência, tá? Mas hoje não é certo você falar competência e habilidades mais. Por quê? Porque dentro do conceito de competência, por isso que é só lembrar do chá, tá? Dentro do conceito de competência está o C de conhecimento do conteúdo cognitivo, o H do fazer, das habilidades, e o A das atitudes, tá? Isso daqui é uma formação que a gente, uma capacitação que a gente está dando para os professores. Hoje a gente listou, a gente começou a pensar para a nutrição. O estudante de nutrição, no final do 5º período, ele tem que ser capaz de. Então a gente citou todas as competências, habilidades e atitudes, e depois a gente voltou e foi no primeiro período, no segundo período, no terceiro período, para ele alcançar aquilo que está lá. E aí, ao mesmo tempo, também fizemos um perfil das competências dos professores, tá? Então é muito importante a gente levar isso em consideração. Então, competência, ele é um termo polissêmico, né? Cheio de matizes, complexos, às vezes controversos, tem muitas interpretações. Então, o conceito de competência que mais se aproxima da proposta reflexiva de inovação universitária, né, costurado com referenciais teóricos conceituais, competência inclui os conhecimentos, habilidades e atitudes do chá que vão capacitar o indivíduo para o enfrentamento e resolução de problemas em situações de estudo ou de trabalho e no desenvolvimento acadêmico, profissional, social e ou pessoal.
E aí, gente, né, quando a gente pensa em competência, né, os resultados de aprendizagem bem estruturados vão assumir que os profissionais precisam ter domínio. Olha, a gente precisa valorizar sim o saber, o conhecimento, o conteúdo, importante, tá? Mas também a gente tem que saber como aplicar esse conhecimento, que seria as habilidades, capacidade de pôr em prática os conhecimentos, o saber fazer. E quando a gente vai usar essas habilidades num planejamento ético e adequado, utilizando o seu conhecimento, quer dizer, estar motivado e ter atitude para querer fazer, e dispor de meios e dos recursos necessários, poder fazer. Que seria atitude? Atitudes são relacionadas aos valores, né? Éticos, morais, etc. Então, que uma pessoa é considerada competente também quando ela tem essa interseção entre conhecimento, habilidades e atitudes, tá? Então, o que acontece na aula tradicional, né? A gente tem, a educação tradicional, a gente tem uma ênfase muito grande, a gente supervaloriza o ser, o conhecimento, do chá, em detrimento da habilidade e da atitude, tá? Então, a educação tradicional, ela vai fundamentar num olhar estático a respeito do estudante, e aí ela vai examinar para poder classificar. Então, a aprendizagem ela vai ocorrer na educação puramente tradicional por recepção passiva. O professor fala, o aluno escuta, decora a nota, tá? Então, pensando dentro desses conceitos que eu já trouxe, quais são os desafios da educação superior no século XXI? Primeiro, instaurar a prática reflexiva na formação universitária. Cada vez mais nossos alunos estão diminuindo a capacidade de pensar, isso é fato, né? Pensam menos, tá? E buscar alternativas ao que os autores, né, como o professor Larossa, ele chama de colonização cognitiva das teorias e práticas pedagógicas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre do que eu estudei no meu pós-doutorado, que é o olhar da filosofia, tá? Quem quiser aprofundar nisso, eu recomendo a leitura desse livro do professor Jorge Larossa, tá? Chama assim, Esperando Não Se Sabe o Quê, sobre o ofício do professor. Ele discute coisas interessantes sobre a profissionalização docente, né? O professor Larossa, ele é professor de filosofia da educação da Universidade de Barcelona, ele é licenciado em pedagogia e filosofia, pós-doutorado em Londres e também em Sorbonne, em Paris, tá? Então, o que seria essa colonização cognitiva, né? É um conceito que se refere à transformação da aprendizagem em um mecanismo de aquisição mercantil. Então, dentro da filosofia, os autores destacam que a gente vai fazer o quê? Dentro da colonização cognitiva, obrigada. Vai transformar o tempo, tá? Então, o tempo ele vai passar a ser segmentado, medido, quantificado e concebido como um processo de agregação de valor. Então, o conhecimento ele vai se tornar uma mercadoria. E a progressão maturativa da consciência transforma-se em uma aquisição mercantil. É o que o mercado ele faz, né? Essa colonização, que ele chama, né, de colonização cognitiva, tá? Então, o resultado seria uma formação de sujeitos. Aí a gente tem o professor Wagner Gastão, da Unicamp, tá? É um sanitarista importante para nós, para o pessoal da saúde. Ele fala que a gente hoje tem que usar o conceito de pessoa humana, tá? Porque a questão da humanização é muito importante. Então, o resultado dessa colonização cognitiva, né, seria a formação de sujeitos humanos alheios ao seu próprio mundo. A juventude hoje está desse jeito, tá, gente? Não sabe nada que está acontecendo, porque o máximo que ela consegue chegar é né? Aquela coisa rapidinho ali, tá? Então, dessa forma, né, qual o panorama que nós temos desenhado hoje, né? Então, as instituições e as universidades como instituições, elas estão cada vez mais sendo transformadas, né, numa única instituição, que é a instituição empresa, tá? Então, a universidade
universidade e empresa, todo indivíduo, estudante, professor, ele é considerado como um produto que deve ser promovido e vendido nas diversas redes sociais. Então a escola, que antes ela preparava para o mundo ou para a vida, ela hoje assume a tarefa de preparar para o mercado. E aí, gente, o mercado, ele começa a conhecer, é como se o mercado fosse o mundo inteiro. Né? Então, aconteceu isso, a bolsa caiu. Né? O mundo inteiro ali, é o mercado. Isso, e aí, eu não sei se vocês têm essa percepção, os nossos alunos, eles formam hoje e eles vão tudo para o TikTok, vender o produto dele. Tudo, faz dancinha, né? Mostra. Então, assim, aquela informação bem rápida, fragmentada, né? Com pouca consistência, tá? Esse autor aí, ele ganhou recentemente o prêmio, que é o filósofo alemão, de origem sul-coreana, Xu Han. Ele ganhou o prêmio Princesa de Astúrias, em 2025, lá em Oviedo, na Espanha. E ele fala, ó, os catedráticos são vendedores e os estudantes são clientes que avaliam o professor. E chama isso de colapso da cultura. Ele tem esse livro aqui, vocês já leram, é muito interessante, Sociedade do Consumo, tá? Vale a pena, um livro fácil de ler. E ele fala, ainda que hoje a gente acredita ser mais livre que nunca, a realidade é que vivemos em um regime despótico, neoliberal, que explora a liberdade. Em vez disso, nós nos arrastamos de uma edição a outra. Nos invade uma sensação de vazio. Né? Vive dentro desse contexto, tá? E a juventude está muito assim. E ele fala, a sociedade do rendimento, desempenho, ela converte a felicidade em um dever e a culpa em sua própria ferramenta de controle. Então, a gente tem hoje uma sociedade do castigo, isso é ele que está falando, tá? Ser feliz e exitoso depende de cada pessoa. É uma opção individual. E quando eu não consigo, eu me frustro, né? E aí eu fico doente. E da autoexploração. A promessa é de liberdade, de exigência de produtividade e rendimento. Agora nós mesmos nos exploramos com prazer. Descansar está permitido só como pausa de produtividade. O que propõe esse autor é descansar com uma insurreição silenciosa. Vocês veem, quando a gente assiste filme, as pessoas comem no trabalho assim, não é? Então a gente hoje não é permitido, eu não sei a sensação que vocês têm, eu sou professora há muitos anos, antigamente a gente tirava férias, ia para praia, né? E só tinha e-mail, telefone nem tinha, não tinha celular. Então a gente tirava férias. Hoje eu estou de férias e eu tenho 5 projetos CNPq, que eu sou bolsista para corrigir. Tem que corrigir as teses, vão ser obrigatoriamente defendidas 2 agora no final de fevereiro. Tenho que passar tudo no sistema de plágio. Toda hora chega a demanda da universidade para eu poder resolver coisas urgentes. É nesse mundo que a gente está vivendo aí, tá? Então o que é preciso fazer? Deixa essa perspectiva da filosofia, né? Olha, aí a instituição também tem que fazer mudança. O que a universidade deve oferecer aos estudantes, aos jovens? Eles falam 4 coisas. O tempo. Um tempo especial, o tempo escolar, o tempo livre, o tempo liberado. O tempo para errar, para repetir, para recomeçar. Deve desacelerar o tempo. Dar tempo para fazer as coisas devagar. Então os alunos têm que ter tempo para fazer as coisas devagar. Ó, com atenção, com paciência, sem pressa, com cuidado. Eu só aprendo assim, gente. Ok? Também o espaço, né? O espaço da escola tem que ser um espaço separado. A universidade seria, então, algo como uma espacialização do tempo livre. A universidade é aquele espaço separado, aquele lugar desobstruído e iluminado, onde se tem tempo livre para quê? Para estudar. O aluno se transformar de aluno a estudante. O papel essencial, o que a gente menos faz na universidade hoje é estudar, tá? Também, a terceira coisa que eles falam, as matérias de estudo, né? Que são aquelas coisas que nós,
os professores, decidimos que vale a pena aprender por si mesmos, independente da sua utilidade. Mas esse caráter livre do estudo, olha, não significa que ele seja feito sem esforço, ou de qualquer maneira. De esforço. E também as atividades, procedimentos, maneiras de fazer, disciplinas, exercícios, que são coisas que só a escola pode proporcionar. Pensando no conceito, né, da palavra disciplina, que vem do verbo disceu, significa aprender. Então, para disciplinar o estudo, a escola inventa e propõe exercícios, né? Então, ela dá exercícios, modos de fazer, procedimentos para estudar. Então, os exercícios, eles são uma atividade própria da escola, da universidade, tá? Então, a universidade, gente, então, o que deve ser a universidade? A universidade, ela deve ser um dispositivo que vai liberar tempo, espaço, matérias de estudo e exercícios, né, indispensável para iniciar o estudante, os jovens no estudo, para transformá-los em estudantes, tá? Então, os jovens vão tornar-se alunos no momento que o jovem entra na escola, ele é um aluno. E a tarefa da universidade é transformá-los em estudantes, ensiná-los a estudar, dar tempo, espaço para que eles estudem, tá? Então, isso é importante, gente. Para isso é necessário também o professor tenha tempo para estudar. É necessário que o professor também esteja no estudo, que eles sejam estudiosos, né? Então, a gente pode dizer que na universidade, alunos e professores, jovens transformados em estudantes e adultos transformados em professores, tá? Então, um conceito fundamental da universidade é o estudo. Não tem a ver com a obtenção de resultados de aprendizagem, mas é sim com a formação do sujeito e com a transformação da sua relação com o mundo. Então, transformar esses jovens em pessoas atentas, cuidadosas, densas e profundas. Transformar esse oceano, né, com 2 metros de profundidade, talvez num rio, num riacho profundo. Então, é difícil. A universidade ela tem que começar a fomentar e cultivar uma disposição estudiosa em relação ao mundo, né? Que não tem a ver com conteúdos a serem decorados. Então, qual a tarefa do professor? Limitar e delimitar o conteúdo, destacando nele algumas coisas. Não tudo, gente. Então não dá para você falar assim, eu não posso fazer isso, porque eu não vou conseguir repassar o conteúdo, todo o conteúdo para o meu aluno. Eu não vou conseguir de forma nenhuma repassar todo o conteúdo. Mesmo porque o conhecimento muda o tempo inteiro. Então o que eu tenho que ser capaz, qual que é a minha competência maior de professor? Selecionar aqueles conteúdos que são imprescindíveis para, na minha disciplina, um aluno estudar e com eles ele ser capaz de se virar no mundo, de conhecer as fontes, de pesquisar, de se atualizar. Antigamente um médico formado abria o consultório dele, ele tinha um livro, lembra? O livro da ginecologia, o livro Black Book lá da enfermeira também, da qualquer profissional, tá? Da ortopedia. E com isso ele ficava 20 anos ali. Hoje não dá mais, gente. Porque o conhecimento muda. Então, o professor ele tem que limitar e delimitar o conteúdo, destacando nele algumas coisas, não todas, finitas e acabadas, para que possa abrir espaço para os estudantes estudarem, pensarem, refletirem, argumentarem e, olha, se sustentarem na existência. Criar autonomias, tá? Então a prática reflexiva, né? O estudo ele aparece como categoria educacional relevante, tá? Então a universidade, um espaço-tempo separado para atividade escolar fundamental, que é o estudo, né? E a universidade é um local para dedicação à leitura, ao estudo, tá? Que é o mais importante, ok? Então a universidade ela vai existir para o mundo, ela tem que existir para o mundo, para que os jovens se interessem pelo mundo, para que eles prestem atenção no mundo, para que eles cuidem dele, renovem. E aí o Larossa fala nesse livro
que é função dos jovens, então é função dos professores, dos adultos, orientar os jovens para que o mundo não seja destruído. Isso não é ficção, né, gente? Isso está acontecendo. E quem é o responsável? Eu costumo dizer, na área da saúde ali, a gente tem a reforma sanitária e tem os sanitaristas. Os sanitaristas estão morrendo, gente, porque estão velhos. E não estão parecendo o Sérgio Aroca, né? Vários. Na cultura, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, as pessoas estão com 80 e poucos anos. Quem que está indo levando as pessoas para a rua, gente, para fazer os movimentos revolucionários contra esse Congresso, contra as decisões erradas? Mas o Caetano já está com 80, né? QD. As pessoas não querem saber. Então, eu acho que isso é um papel muito sério dos professores, né? Então, o que está em jogo na universidade é nada mais, nada menos do que a salvação do mundo. A salvação do mundo, é a realidade. E cada um, por isso que eu falo, qual a parte que nos cabe na estante fonte, professor? Cada um com sua área de conhecimento, né? E como isso é possível? Entregando aos jovens para que eles cuidem dele, para que eles os renovem, tá? Então a universidade, ela existe para quê? Para salvar o mundo, para trazê-lo à presença, mostrar o mundo, torná-lo presente. Isso só pode ser feito limitando, delimitando, destacando nele algumas coisas, não todas, finitas, acabadas, para que possam existir e sustentar na existência. O conteúdo, gente, conhecimento, habilidade, conteúdo, tá? Eu tenho que delimitar o conteúdo. Então, para isso, é necessário renúncia por parte do professor. OLX, né? Antigamente falava OLX, desapega, desapega, desapega. Desapega dos conteúdos, gente. E o Nogueira, ele falou isso em 2006, gente, olha, em uma sociedade que avança constantemente no campo científico e tecnológico, os conhecimentos ficam defasados com muita rapidez. Nessa situação, o que vai permitir aos indivíduos adaptarem-se à nova evolução constante do saber não é a quantidade de conhecimento que ele tem, mas a sua própria capacidade de aprendizado, de autoformação permanente e de adaptação a novos conhecimentos e habilidades. É isso, né, que vai acontecer. Essa é uma proposta complexa e ambiciosa. Por quê? Porque ela significa comprometer estudantes, docentes e gestão universitária com uma dinâmica educativa radicalmente diferente, que está oposta aos valores e ideologias dos sistemas tradicionais de ensino e aprendizagem, a colonização do conhecimento, tá? Então, isso demanda o desenvolvimento das seguintes capacidades: aprender a aprender. Então, a gente tem que tentar desenvolver nos estudantes uma curiosidade insaciável, tá? Aprender a prever e fazer frente a problemas novos, analisá-los de um modo sistemático, né? E pensar em soluções alternativas. Aprender a extrair fatos pertinentes de fontes diversas. E aprender as relações funcionais entre o que se aprende na universidade e o mundo real que existe fora dessa universidade. E aí o Larossa, ele traz o seguinte, que a gente deve prestar atenção em 3 tipos de coisas e 3 tipos de relações com coisas. A primeira, ele fala as coisas para comer, tá? Os alimentos, mantimentos, aqueles com os quais nos relacionamos através da fome, para sobreviver. Porque se a gente estiver com fome, né? Ontem a gente estava com fome, né, Renata? A gente não consegue dor de cabeça, a gente não consegue nem pensar. Imagina nós, não posso falar o que a gente tinha era fome, não, né? A pessoa tem fome mesmo, né? Então a gente tem que pensar, né? Quais coisas a gente vai dar para os alunos comer? Porque se eu der muita coisa, ele vai ter indigestão, ele vai vomitar e não vai ficar nada, tá? O segundo, as coisas para usar, as habilidades, tá? Os utensílios, as ferramentas, né? A mesa, martelo, né? Etc. Aquelas com as quais nos relacionamos através do uso, para a gente poder fazer coisas e desenvolver atividades. E o terceiro, e por último, eu só posso conseguir ver as maravilhas do mundo se eu tiver coisas saciadas pela fome e tiver sabido também utilizar alguns instrumentos, ter habilidades.
Então, por último, as coisas para olhar com atenção, com cuidado, com tempo, as maravilhas, as coisas dignas de serem olhadas, aquelas que não estão à boca nem à mão, não são de usar e nem comer, mas à frente, diante dos olhos, à distância, aquelas com as quais nos relacionamos através da admiração, mas também da palavra, do julgamento e do pensamento. Né? Porque os governos ditatoriais, a primeira coisa que eles fazem é tentar acabar com a cultura, marginalizar os artistas, tirar a filosofia dos currículos, geografia, história. Para que serve isso, né, gente? Para que a gente quer pessoas que pensem? Para que a gente quer, né? São as maravilhas, tá? Então, qual a tarefa da universidade, dos professores na formação dos estudantes, né? É preciso cuidar desses jovens, alimentá-los, ensiná-los a comer, mas tomando cuidado para que não seja a sociedade do consumo que os devora, lá para o TikTok, tá? É preciso ensinar os jovens a usar as ferramentas e fazer coisas, a trabalhar, mas tomando cuidado para que não seja a sociedade da produção e da autoprodução, que os use, os instrumentalize e transforme em ferramentas. Mas, acima de tudo, é preciso ensinar os jovens as maravilhas e introduzi-los no mundo, para que ele possa ajudar que o mundo não se desfaça, não se destrua. Então, a tarefa essencial da universidade, gente, é que os professores coloquem algumas coisas à distância para poder interromper a fome, sustentar o uso e transformar as coisas em maravilhas. Então, os materiais, disciplinas, devem ser um tipo especial de maravilha. Então, a gente precisa, lembra lá da aprendizagem significativa, um material potencialmente significativo? Deve tentar utilizar, converter esses materiais em alguma coisa que o aluno vai prestar atenção, nas quais vale a pena demorar-se, em materialidades colocadas, compostas e dispostas, para que os jovens possam aprender, reaprender, a ler, olhar, falar, escrever, pensar, julgar. Então, gente, a tarefa essencial do professor é transformar o estudo em um tipo especial de maravilha que vale a pena prestar atenção e cuidar-se, demorar-se, para que esses jovens possam conseguir, através de tudo, afinal, argumentar. Tá? Então, o que é necessário, né, para isso? Tempo, gente. Tempo para poder demorar-se, prestar atenção, ler, comparar, interpretar, formular questões, discutir. Isso que é estudar, né? E olha aí, né? Como que a gente... Essa figura é muito interessante, né, gente? A informação é isso aí, né? A gente lê uma coisa aqui, na que sai ali fora, né? Antigamente a gente vinha pelo jornal, hoje está tudo, né? O tempo, né? Um pouco mais lento. Agora, o conhecimento, como se ele se produz? É um pêndulo, gente. Eu tenho que ir e voltar. Eu tenho que ir e resgatar aquilo que eu trouxe aqui. Aí eu ando um pouquinho mais para frente, volto para cá. Então, o tempo, a gente tem que aprender a usar o tempo, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Transformar, abrir o mundo, né? Convidar os alunos a coçar a cabeça. Quando ele fala, tem o site, ele fala assim, é isso, né, professor? Nossa, isso aí é o auge, né, da satisfação do professor, né? Então, é muito importante que a gente use esse tempo e espaço de interesse, né, para que a gente possa conseguir que o aluno argumente, e a gente precisa, então, de um exercício de renúncia. Um exercício de renúncia do conteúdo por parte do professor, né? Para que o estudante possa ter tempo para poder pensar, para poder argumentar. Esse filme também, não sei se é 2011, que chama O Substituto, é o Professor Substituto, tá? Ele é um professor substituto, antigo, mas vale a pena ler. E no filme, o professor fala para os alunos assim, tá? Ele dá aula numa escola de periferia, tá? Temos que aprender a ler para estimular a nossa própria consciência, nossos próprios sistemas de crenças. Todos nós precisamos dessa competência para nos defendermos, para preservar a nossa mente.
Então, o tipo de aprendizagem, ele deve ser, que se deve priorizar na universidade, ó. Quando nós, professores, nos prendemos a quantidade de conteúdo, o resultado é a redução do esforço cognitivo dos estudantes, gerando empobrecimento da aprendizagem, e o nosso enfoque em sala de aula passa a ser superficial. Por quê? Porque já não sobra tempo para o estudo, para a reflexão, para o desenvolvimento da autonomia, que é o que a gente quer, que é um enfoque profundo da aprendizagem, tá? E a gente está encerrando, eu vou falar um pouquinho do enfoque profundo e do enfoque superficial. Aqui a gente tem uma imagem, né? Que é o que a escola muitas vezes faz para o aluno, do enfoque superficial e do enfoque profundo, tá? O enfoque superficial, na sala de aula, nas nossas disciplinas, ele nasce da intenção do indivíduo e do professor de libertar-se da tarefa, com o mínimo esforço, ainda que dando a sensação de ter satisfeito os requisitos. Então a gente utiliza atividades de baixo nível cognitivo, quando seria necessária atividade de nível superior para realizar a tarefa de maneira adequada. Então o aluno joga para a gente, já fiz, né? Então, o exemplo do enfoque superficial, quando utilizamos a memorização para decorar conteúdos em vez de compreendê-los. E como compreendemos? Quando construímos raciocínios baseados em fundamentações, citando as referências primárias adequadas, na forma que a gente é capaz de argumentar. Então, hoje, gente, o que a gente tem? Antigamente, há um pouco tempo atrás, falava que a geração apunte, que o aluno não lê fonte primária. Ele lê em algum lugar aquilo que alguém citou, e muitas vezes alguém citou uma coisa errada e sai citando para frente, né? E eu acho que hoje está um pouquinho pior, né? A geração que não se preocupa em conhecer e citar as referências e as fontes. A inteligência artificial colocou lá, né? Ele vai lá, não sabe nem de onde surgiu, nem se é verdadeiro, nem nada, tá? Então, a arte de argumentar, né? Para argumentar, eu preciso ter tempo para poder ler, para estudar. Né? As opiniões, elas precisam vir acompanhadas de argumentação. E só é capaz de argumentar quem lê, quem estuda, quem pesquisa, quem questiona, né? Busca relações entre os fatos. E o enfoque profundo? Ó, no enfoque profundo, ele surge da necessidade de abordar a tarefa de forma significativa e adequada. Então, a gente vai utilizar as atividades cognitivas mais apropriadas, né, para a gente poder despertar as potencialidades dos alunos. E quando que a gente utiliza um enfoque profundo? Para realizar uma tarefa, os estudantes eles têm que ter um sentimento positivo em relação àquela tarefa, para não querer só ficar livre dela, tá? Então, tem que despertar interesse, dar importância à atividade, tem que sentir desafiado, entusiasmado, né? Então, os estudantes que sentem a necessidade de saber, eles procuram centrar nas ideias principais, nos detalhes. Aprender deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma coisa que desperta interesse neles, tá? Aqui a gente tem nessa figura, gente, que está aí nos dois livros, que o enfoque profundo, ele parte dessas três dimensões, ó, do pensamento compreensivo, do pensamento crítico e do pensamento criativo, tá? Para quê? No pensamento compreensivo, ó, eu comparo, eu classifico, eu analiso, eu sintetizo e eu encontro argumentos. Aqui a gente está falando, né, dessa capacidade do aluno, tá? No pensamento crítico, é pesquisa, né? Eu investigo a confiabilidade das fontes, eu interpreto causas, né? Raciocínio analogicamente e dedutivamente. E o pensamento criativo, eu vou gerar novas ideias, estabelecer relações, criar imagens, metáforas, né? E vou imprimir metas. Para isso, para quê? Qual é o objetivo central? Que o estudante seja capaz de tomar decisões e solucionar problemas. Como que ele toma decisão? Ele tem que considerar as várias opções, predizer as consequências dessas opções e escolher a melhor opção em situações individuais e coletivas. E a solução de problema? Também considerar as várias opções, predizer os seus efeitos, escolher a melhor solução, verificá-la e avaliar em situações individuais e coletivas. Dentro desse contexto, o que a gente vai ter? Essa figura ela vai demonstrar a sistematização de um processo no qual o estudante pesquisa, seleciona,
pensa, analisa, reflete, estabelece relações, julga, faz descobertas e gera novas ideias, efetuando os pensamentos compreensivo, crítico e criativo, tá? Então, o enfoque profundo, ele vai gerar reflexão. Então, como que eu gero reflexão? Quando eu sou capaz de reviver, recapturar a experiência e pensar sobre ela, né? E nesse processo eu vou desenvolver novas compreensões e apreciações, instigando novamente a refletir. E daí saindo outra forma de pensar, né? Então, para a gente poder, né, ir fechando. Qual que é o desafio do mundo contemporâneo? Tempo e espaço. Hoje, tempo e espaço tem outra configuração, tá? Como é que a gente está transitando, os professores, nesses novos tempos e espaços? Aí, a gente tem que se perguntar, a gente conhece o esforço que é necessário para realizar a tarefa que a gente solicita aos estudantes? As tarefas e atividades que o professor passa cabem dentro do tempo do estudante? A gente pensar, né? Então, professor, você já experimentou fazer a atividade que passa para o seu aluno? Quais as sensações e impressões que você tem? Está claro os objetivos de aprendizagem, o que se espera com a atividade? Você sente que está aprendendo? Aprendizagem é significativa, gera aprendizado, leva a questionamentos? Você realmente conhece o esforço que é necessário para realizar a tarefa que você pede? Como é que eu vou medir, né? Eu conheço a matriz curricular, as disciplinas, modos, estratégias didáticas exigidas aos alunos naquele ciclo de aprendizagem que ele está, naquele semestre, ano, na disciplina na qual você dá? Por isso que a gente trabalha muito com o coordenador de semestre. A gente tem um professor de coordenador de semestre que trabalha com os professores daquele semestre letivo, para que a gente não dê atividades repetitivas, conteúdos repetitivos, que a gente possa planejar as atividades integradas para ser desenvolvidas. Então, existem várias alternativas para isso, tá? Então, o caminho da emancipação, ele começa com a abertura de um tempo que não tem. A gente não tem tempo na universidade. O aluno não tem tempo, o professor não tem tempo. Você também tem tempo para estudar. Então, por isso a universidade, na medida que consiste precisamente num lugar onde há tempo para ler, escrever, discutir, dialogar e argumentar, é um lugar onde os seres humanos podem sair por um tempo da sua condição, podem ser como qualquer outro e pode imaginar a possibilidade de ser qualquer coisa para aprender, para estudar, para dedicar a aprendizagem profunda. Então, a opinião, ela não é respeitável se não vem acompanhada de uma série de argumentos que a respaldam. Então, há que ser leal à verdade, à razão e à aprendizagem. O papel da universidade, né? Então, o mundo que a gente conhecia, gente, já não existe mais. Então, a verdade que a gente conhecia acabou. A gente vive um mundo onde cada vez mais estamos reféns das informações das redes sociais. Se os jovens não são estimulados a ler e estudar em fontes primárias, conhecer os autores da sua área, não serão capazes de argumentar, e aí eles vão se tornar reféns. E no final o mundo passa a significar, o mercado ele passa a significar o mundo todo e controlar as pessoas. Olha aí, né? As informações não chegam mais da mesma forma a todas as pessoas. Depende da bolha, né? Da qual ela faz parte. Então a gente tem fake news, deepfake, é o que mais tem, né? A gente tem aqui a nossa, né? O Ministério da Saúde, ele criou um departamento hoje só para lidar com fake news. Só, recurso só para lidar com fake news. Eu fiz um curso, teve um congresso de saúde coletiva em Brasília, eu fiz um mini curso lá de um dia, a gente trabalhou com isso. Então a gente tem hoje o conceito de infodemia, né? Que é o excesso de informação, que pode ser verdadeira ou falsa. Isso dificulta encontrar variáveis e tomar decisões seguras, por isso que a gente tem que diminuir o conteúdo para ter tempo para estudar. E a desinformação, né, que é a circulação de informações falsas ou enganosas, ou não, que vai dificultar a compreensão e resposta à população diante de emergências. E aí o que a gente vai ter, né? Está por todo lado, ó. A hesitação vacinal, né, gente? O tanto de fake news, né? Vacina nos Estados Unidos.
vacina, lançaram lá, né, o correspondente ao Ministério da Saúde, que a vacina, ela causava autismo, né, entre essas várias outras coisas, né. Então, o negacionismo científico, né, está ameaçando isso, e o Brasil ele concentra 40% de toda a desinformação de vacina da América Latina e Caribe. Uma guerra, né, gente, nesse sentido aí, tá? Então, olha, desinformação, negações climáticas, né, negacionismo na história, terra plana. Não sei se vocês viram essa reportagem aí, ó. Foi vendida uma escultura invisível desse artista italiano chamado Salvatore Garau. Ele intitulou essa escultura de Sou Eu. A obra não tem forma física e foi exposta em um espaço físico de 1,5 metro por 1,5. A escultura existe, segundo o seu criador, porque ela é feita de ar e espírito. E teve uma pessoa que comprou essa escultura por 87 milhões, né? E a única coisa que ela recebeu foi um certificado. 87 milhões? É verdade, tá? É esse mundo aí que a gente está vivendo. A pessoa comprou isso aí, né? Então, nessa por né? Olha aí. Então, a gente, nesse contexto aí, né? A gente precisa priorizar o tempo na universidade, né? Então a gente precisa, com os professores, incutir e cativar, convencer, estimular, instigar o estudante a aprender a reaprender, né? Para que ele possa ler, argumentar, tá? Trabalhar. Então, para mudar o processo pedagógico, a gente tem que mudar o modelo que está dentro da nossa cabeça. Mudar o processo pedagógico não é só problema de didática, de método, de técnica, é um problema epistemológico, né? Então a gente precisa de ter domínio didático, sim, mas também epistemológico, né? Então uma coisa importante que a gente pode talvez fazer é estabelecer um ambiente de confiança construindo parcerias. Estudantes, professores, docentes, né? Então os estudantes e professores, eles têm que ter claros os objetivos e onde se supõe chegar. Quais os caminhos que eu preciso percorrer e quais tempos. Então, os alunos, eles vão construir o que a gente chama de encontro de aprendizagem, tá? Isso vai depender dos motivos e intenções que esses alunos e professores têm, né? E o Biggs, ele fala pra gente o seguinte, que a gente precisa estabelecer encontros de aprendizagem com os estudantes. E ele fala, a motivação, ela não aparece no início. A motivação é de um bom processo de aprendizagem. Ela não é um pré-requisito. Então, às vezes, a gente demora um mês. Tá? Às vezes, até de convencimento mesmo, né? Então, a gente precisa de ter uma mudança conceitual, né? A gente não pode impor um significado. A gente pode criar mediante a aprendizagem dos estudantes. Para isso, eles precisam experimentar, refletir, praticar. E o enfoque superficial, ele vai gerar cognitivo dos estudantes, e isso vai gerar frustração, tanto no professor quanto nos estudantes, né? E como o significado é pessoal, a gente precisa, à medida que a gente vai aprendendo, mudar nossas concepções dos fenômenos e conseguir ver o mundo de forma diferente, tá? Então, para isso, eu preciso desapegar dos conteúdos. A gente precisa de aprender a achar que a gente está perdendo tempo. A gente precisa achar que a gente está perdendo tempo quando a gente, às vezes, na sala de aula, a gente não precisa de estar o tempo inteiro repassando o conteúdo, né? Então, o professor, ele tem que ser aquela pessoa que sabe escolher o caminho e preparar os estudantes, que a gente chama de uma viagem de estudo no semestre, né? O estudante precisa de alguém que lhe mostre as coisas que precisam dedicar, estudar, para então preparar-se para a viagem, para essa viagem, dedicar tempo perseverando na arte de estudar. Então, se você estiver estruturando uma disciplina como uma viagem, o estudante, que o estudante vai fazer durante 4 meses, que é um semestre letivo, por exemplo, no primeiro dia de aula, quando você vai apresentar a disciplina, né,
você precisa estabelecer que disciplina é essa, quais os métodos você vai utilizar, o que a gente vai fazer, né? Então, não é o estudante que escolhe o caminho, tá? Isso é muito importante. O caminho, ele deve já estar traçado pelo professor. Então, a partir daí, está pronto o caminho do semestre letivo. Então, a cada novo dia se começa onde a gente havia parado. Então, a gente resgata. Então, a gente, na aula passada, nós trabalhamos isso, né? Então, o que significa a viagem de estudo? Na sala de aula, o estudante ele não pode ficar como um turista, um peregrino, né? Mas ele tem que sim ser uma pessoa que tem toda uma meta para poder, né, estudar. Então, o professor e o estudante vão dedicar tempo e vão perseverar dentro dessa tarefa, dentro dessa meta, tá? Então, para a gente não concluir, né, qual que é a parte que cabe nesse latifúndio, professor? De transformar o estudo em um tipo de maravilha que vale a pena prestar atenção, cuidar, demorar, para que os jovens possam ter tempo para aprender, para poder estudar. Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? E aí eu fecho com essa fala que ensinar é aprender, é dar tempo, é observar, acompanhar, orientar. Exige paciência, persistência, perseverança e resiliência. E é no processo que alunos e professores se motivam e se encantam. E o Novoa, Antônio Novoa, que é um pedagogo português, ele fala: nada substitui um bom professor. Nunca. Tá? Muito obrigada, gente.